Olá, todo mundo, como estamos? Tudo certo? Que bom! Nesse lindo dia de sol, mais uma vez a gente veio conversar. O Paulo já chegou, a Célia também já chegou. É maravilhoso a gente poder marcar um encontro e saber que os amigos estarão junto com a gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o eu saudável, o eu saudável nas relações e o eu saudável também como possibilidade de nós vivermos a nossa vida na sociedade. O eu saudável na IOPT é um eu que tem uma referência em si própria. Oi, Andréia Borges. Oi, Ivo. O eu saudável tem uma referência em si própria. Rejane. Ele age e se movimenta de acordo com a referência que ele tem de si mesmo. De si mesmo. Como seria isso na prática? A gente fala muito, a Maria Raquel entrou, a Sheila também. Nós falamos muito sobre referências pessoais, né? Então, eu quero ser médico porque meu pai é médico, toda a minha família é de médicos. Eu quero ser dentista ou eu não quero ser dentista. Então, essa referência é um ponto aonde eu toco para eu desenvolver as minhas experiências, né? Eu acho que hoje eu vou poder tirar os óculos. E eu tenho uma vontade livre, não faço as coisas porque a minha mãe me pede, porque a minha mãe me obriga. Eu tenho conversado muito com pessoas, minhas amigas, que estão numa fase em que as mães exigem posturas, né? As mães exigem que as filhas estejam perto, próximos. E aí as pessoas um pouco vão porque é necessário para aquela situação daquela pessoa idosa, e um outro pouco vão porque não sabem o que fazer com isso. E aí é muito importante que a gente se dê conta de tudo isso, porque uma vontade livre, ela percebe o quanto esse movimento é libertador e o quanto esse movimento é um movimento escravizante. Porque enquanto eu estiver com o outro como referência, eu vou fazer uma negação para mim mesmo. Uma negação para mim mesmo significa que eu não sou a referência naquela atitude. A Janete chegou, a Fábio chegou, a Karen chegou, a Rita chegou. Eu não sou referência naquela posição. Então, a partir deste momento em que eu decido não ser referência para aquelas minhas situações, eu posso assumir um risco de entrar num processo de afastamento de mim mesmo, porque a gente sabe muito bem, uma coisa às vezes leva a outra coisa. Mas se eu entrar naquele processo de uma forma consciente, eu quero fazer isto porque eu percebo que isso vai me fazer bem, então isso é muito importante. E nós temos o nosso eu como referência, nada mais é do que nós podermos viver a nossa vida com plena liberdade. A plena liberdade não significa que nós não tenhamos compromissos com as pessoas. Significa que nós optamos em algum momento por fazer alguma coisa sem nos perder da circunstância. Porque, como eu falei no começo, a partir do momento em que eu faço uma opção por não me olhar,
eu começo a assumir os riscos de ter que carregar uma tristeza por não estar me atendendo em primeiro lugar. Aí todos os livros do professor Rupert falam, mas isso é um egoísmo ou isso é um egocentrismo? Nós falamos muito sobre pseudo-eu na semana passada, em que eu deixei muito claro, esse pseudo-eu, ele assume o lugar do eu, não é o eu verdadeiro. O eu verdadeiro foi colocado de escanteio e esse pseudo-eu assumiu este comando. E aí eu faço as coisas neste estado do pseudo-eu com objetivos que não são da minha livre vontade. Eu faço as coisas nesse pseudo-eu para satisfazer as minhas estratégias de sobrevivência. Para tudo isso ficar muito claro, é preciso que a gente não só leia os livros do professor, é preciso que a gente não só vasculhe pequenas anotações que a gente faz nas aulas, mas é preciso fundamentalmente que nós olhemos para o nosso eu. E para eu olhar para o nosso eu, na minha opinião, nada melhor que fazer essa constelação da identidade que a IOPT proporciona. Porque conhecendo verdadeiramente o meu eu posso saber quais são os meus movimentos dentro do eu saudável. Porque o eu saudável não é um conceito de uma caixinha. O eu saudável é minha vontade livre, o eu como referência, não. Isso são tentativas de explicar a experiência como um todo. A experiência como um todo do eu saudável é uma coisa muito maior, é uma coisa muito mais ampla, porque em muitos momentos, experiências que não se tem palavras para explicar, que não se tem como descrever, que não se tem como comunicar este movimento dentro da gente. E é por isso que quando eu trabalho com os alunos, quando eu começo a mostrar para os alunos os princípios fundamentais da IOPT, eu sempre falo as mesmas coisas. Para nós termos a condição deste eu saudável, é muito importante que nós olhemos para dentro de nós. Para olhar para dentro de nós, é preciso nós termos a estrutura psicológica mínima necessária para isso. Isso não é para as pessoas que se vitimizam, que se ficam com beicinho, que ficam tristes porque não conseguem superar as suas dificuldades. Quando nós realmente queremos vivenciar este nosso eu saudável, nós precisamos ter, primeiro, a intenção muito clara de vivenciar este eu saudável. O propósito de vivenciar este eu saudável. E aí nós procurarmos bons profissionais, boas técnicas que nos levem até lá. E isso fica muito claro quando nós olhamos para este estudo da IOPT. O estudo da IOPT é um divisor de águas na minha posição. Ele pode ser estudado como um critério de compreensão dos movimentos humanos. Não é necessariamente apenas uma possibilidade da gente entrar no mundo das constelações. É muito diferente disso. E quando nós estamos ali, então, nós percebemos que uma das coisas primordiais, a Leide entrou
A Luciana Krieger, minha querida, a Sheila também entrou, a Aurélia, Gardenha, Ivana, oi Ivana, Ariete. No nosso movimento com relação à IOPT, eu percebo muito bem as pessoas que desenvolvem esse seu lado intelectual. Então elas querem estudar, elas abrem mais livros, elas olham tudo que o professor usou como base, elas vão além, elas estudam muito. E para mim isso mostra um pouco a estratégia de sobrevivência de estudar. Porque quando a gente estuda, a gente não pode ser incomodado, a gente deve ficar horas e horas em cima de livros. Eu sei bem porque eu muito usei essa estratégia quando eu era jovem. Então, isso é uma forma de olhar. A outra forma de olhar este curso, dessa terapia, é, além desse lado, perceber que nós precisamos também nos conhecer. Quantos e quantas vezes nós percebemos que o constelador, inclusive o professor, se vocês acompanharem, vocês vão ver que o professor, às vezes, ele fica num espaço vazio. Porque aquilo está tocando de alguma maneira ainda alguns pontinhos que ele ainda tem uma cegueira. E essa cegueira no nosso eu, como um todo, pode ser sempre considerada a possibilidade de nós termos o trauma do amor muito presente em nós, porque essa semana ainda participando da minha supervisão, eu ainda vi trauma de amor. É um trauma muito universalizado, muito universalizado. E nós precisamos ter muito cuidado, porque o trauma do amor, ele nos pega como mel pega a mosca. É muito impressionante isso. Mas a IOPT, ela tem como objetivo trazer para a consciência os nossos traumas, não para que a gente fique daquela forma como às vezes as pessoas consideram, né? Olhando sempre para o lado negativo. Não é isso. Nós queremos tratar aquelas situações, tratar no sentido de que elas estejam integradas na nossa psique, que elas não façam mais parte daqueles pedregulhos que a gente põe embaixo do tapete. Integrar na nossa psique significa, sim, eu tenho trauma do amor, eu tenho bem consciência disso, mas eu posso sorrir também, porque eu sei aonde estão os meus pontos fracos dentro desse trauma do amor. Isso é muito importante. E o eu saudável é aquele eu mais fortificado. É um eu que conhece as suas estratégias de sobrevivência. É um eu que sabe por onde se conduzir. É um eu que conhece o caminho pelo qual ele chegou até aqui. E se ele chegou até aqui, ele também pode levar consigo muitas outras pessoas. Este eu saudável é o eu que a gente se estabelece na hora de fazer um relacionamento, na hora de ter um relacionamento. Porque se eu vejo a pessoa vitimizada, com o meu eu saudável, eu posso tirar ela dessa posição vitimizada. Se eu estou no meu eu saudável, eu posso tirar essa pessoa da estratégia de sobrevivência. E se eu estou no meu eu saudável, eu vou ter muita satisfação em conversar com essa pessoa sobre tudo o que eu preciso conversar. Quer seja numa audiência, no judiciário, quer seja quando o marido compra umas férias que a gente não estava a fim de fazer, né? Quantas coisas que acontecem que às vezes a gente se dá conta que precisa trocar uma ideia com a outra pessoa. Se eu estou no meu eu saudável, se eu conheço meu eu saudável, se eu consigo entrar nessa estrutura da minha psique, eu consigo perceber aonde está o meu interlocutor.
E aí eu consigo conversar com ele. Eu consigo conversar com ele para que ele seja para que ele tenha uma interlocução em que eu não o transforme numa experiência. É muito importante isso. No momento em que eu coisifico a outra pessoa, que eu torno ela um objeto da minha experiência, eu me torno um perpetrador. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas sutilezas. Quando eu percebo que o outro está numa situação de vulnerabilidade, eu preciso mostrar para ele e dizer para ele aonde ele está. E aí eu posso mostrar um ambiente mais saudável para que ele possa fazer as suas escolhas. Claro que todo mundo pode permanecer nas escolhas de ficar numa situação menos saudável. Também temos essas opções. Então eu vejo que existem pessoas que me procuram ultimamente, nessa semana principalmente, pessoas que me procuraram para me dizer sobre a vontade delas de atingirem este eu saudável. E isso é maravilhoso, porque nós estamos iniciando um movimento no país muito grande, com muitas e muitas pessoas estudando, se interessando, pessoas que estudam, questionam. Eu acho que esse caminho é um caminho que está se abrindo para todos nós e também está se abrindo de uma forma muito, assim, de construção. Porque eu não me considero uma pessoa pronta, eu me considero uma pessoa em construção. E todos os dias eu coloco muitos e muitos tijolos na minha construção. Outros dias eu coloco menos tijolos. Mas eu vejo que eu não estou totalmente estagnada em algum lugar. Porque a teoria não é estagnada. O eu saudável do professor Franz Ruppert cada vez vai ficar mais claro e tranquilo para nós compreendermos o que é esse eu saudável, essa vontade livre, esse eu como ponto de referência. E isso é muito, nos traz umas expectativas muito, muito boas, porque um dos objetivos da IOPT é trazer essas dificuldades à tona, trabalhar com elas para que nós façamos essa integração e depois vivermos uma felicidade real, verdadeira, interna. E essa felicidade real, verdadeira, interna irá se espelhar na comunidade IOPT. Nós estamos iniciando uma comunidade IOPT. Isso não significa que sejam as únicas comunidades, isso não significa que não possam haver muitos movimentos. O que significa, na verdade, isso é que nós já conhecemos quais que são as duas partes deste movimento. Uma parte do movimento é: eu te respeito como um sujeito e eu também me respeito como um sujeito. É essa a essência de tudo. O meu eu saudável presente na minha reunião do condomínio, na minha reunião na escola de paz, sempre vai favorecer a que as outras pessoas também se tornem, também estejam nesse eu saudável. Porque o eu saudável estabelecido em relações, ele vai naturalmente trazer as pessoas para essa situação de conforto, de estarem também no eu saudável. Não é preciso fazer nada. Se nós entrarmos nesse movimento social com uma posição mais vitimizadas, ou se nós tivermos um gatilho para a nossa estratégia de sobrevivência, naturalmente nós iremos
reagir. E se nós não tivermos consciência dessa nossa reação, nós iremos cair para uma situação ou para outra. Esses movimentos, essas reações, todas essas possibilidades que existem nas nossas relações, elas se dão porque o ser humano, ele faz este movimento para sair do movimento do trauma. E para sair do movimento do trauma, nós precisamos, antes de mais nada, identificarmos os nossos traumas. E para nós percebermos isso, nós estaremos certamente, em primeiro lugar, nos dando conta que a humanidade desenvolve uma convivência traumatizante desde a nossa mais tenra infância. Sim, isto é verdade, porque vivemos em sociedade com muitas dificuldades, com muitas situações de constrições, e isso que nós nem estamos vivendo situações clássicas como guerra ou outras coisas dessa forma. Mas coronavírus, a fome, as doenças, o sofrimento da humanidade, tudo isso são situações que levam as gestantes, as crianças pequenas a conviverem com situações dramáticas. E isso vai gerar adversidades, e essas adversidades vão gerar movimentos internos em nós. E aí, mais tarde, nós precisamos olhar para isso, para que nós não estejamos sempre reagindo. O problema sempre é termos consciência de tudo isso. E agora nós temos uma oportunidade maravilhosa para termos consciência de tudo isso e podermos realmente darmos um passo a mais para a nossa ida ao eu saudável. Essa semana no congresso do professor Rupert, o 5º congresso, que ele denominou como tema, que ele batizou, digamos, com o tema Eu Quero Viver ou Quero Sobreviver, em que ele faz essa distinção entre o que é ser feliz, viver e ter leveza e ter consciência de todas essas dores, que elas estão dentro de ti, mas que elas fazem parte de ti, porque a gente não pode tirar nada disso de nós. Ou sobrevivendo, que é obedecendo e nos estandartizando naqueles pequenos padrões da sociedade que ela nos exige rapidamente, que nós tenhamos essa qualificação, nós tenhamos esse movimento, porque nós precisamos passar nesse concurso e etc. Então, este é o tema genérico do Congresso do Professor este ano. E uma pesquisa muito importante que aconteceu lá e que eu vou mostrar para vocês rapidamente, porque a pesquisadora me pediu para que eu não divulgasse em forma de documento essa pesquisa, porque ela ainda não o fez. Foi uma pesquisa sobre o efeito da IOPT frente ao efeito de outras terapias durante uma avaliação que demorou 5 meses, teve a duração de 5 meses, com pessoas portadoras dessa doença de Hashimoto, que é uma doença da tireoide. Me parece que essa doutora, ela estuda, eu sempre vejo ela falar sobre essa doença. E ela apresentou esse estudo em que de 15 em 15 dias as pessoas eram consteladas pela IOPT e elas então começavam a desenrolar aquele fio que eu sempre falo, né? Que vai abrindo as situações para que a gente descubra os nossos traumas e comece a trabalhar com cada um deles para que cada um deles se torne uma referência não ativada, né? não presente na nossa vida. E ela fez então durante 5 meses constelações com 32 pessoas de 15 em 15 dias,
Nas outras pessoas, ela usou outras formas de terapia com outras pessoas. E depois ela colheu o resultado e criou, então, um parâmetro de comparação para nós percebermos como que atua nessa busca do eu saudável a IOPT e algumas outros movimentos de terapia. Eu sei que um dos movimentos que ela utilizou também foi a meditação, que as pessoas gostam muito, né? E outras situações de terapia convencional e não tão convencional. E então eu quero mostrar para vocês uma coisa muito, muito surpreendente e que para nós que estamos olhando para isso trouxe uma certeza, uma convicção, uma sensação de que yes, era isso. Por exemplo, na situação da ansiedade, o que a pesquisadora nos mostrou? Que o ponto de partida aqui, então havia uma situação de ansiedade neste gráfico que atingia este nível aqui, que por aqui embaixo o 0, aqui em cima é muito alto. Partiam então os dois grupos. Grupo IOPT e grupo das outras terapias. O que significa isso? Pessoal que meditava, pessoal que fazia terapias cognitivas, etc., estavam todos nesse grupo. E as pessoas que começaram a fazer a intervenção IOPT durante 5 meses, ou seja, 10 constelações, que é o que eu estou sempre falando com os nossos alunos. Vocês precisam ter 12 constelações. Bom, aqui está o resultado disso. A parte laranja é a parte IOPT, a parte azul é o resultado de outras modalidades. Este tema é o tema da ansiedade. Percebam o que acontece aqui. Aqui nós temos o início do tratamento, fim do tratamento e a sequência depois do tratamento. E essa linha amarela é a linha IOPT. Como nós podemos interpretar este gráfico? Nós podemos interpretar esse gráfico da seguinte maneira, que durante os 5 meses, que tanto aqueles que fizeram IOPT quanto aqueles que não fizeram IOPT se mantiveram com o mesmo nível de ansiedade. Tá aqui, ó. Porém, passado o período, ela continua fazendo entrevistas com as pessoas e ela descobre que aqueles que fizeram a IOPT começam a diminuir o grau de ansiedade. O que significa isso, gente? Isso significa que depois que nós dermos esses primeiros passos em direção ao nosso eu saudável, em direção a fortalecer este movimento da vontade própria, do eu próprio, da integração dessas partes, nós iremos automaticamente indo, porque nós temos como seres humanos uma capacidade de autocura. Então nós continuaremos o nosso processo irá seguir, mesmo que nós já tenhamos concluído essa etapa de IOPT. Então imagina, eles fizeram 10 constelações em 5 meses, uma constelação a cada 15 dias, durante 5 meses. Depois da 10ª constelação, olhem só como foi caindo o nível de ansiedade. E agora tem uma outra coisa aqui que eu quero mostrar, que eu fiquei também muito surpresa. Aqui nós temos a mesma pesquisa, da mesma
cientista sobre a depressão. Então, nós veremos que aqui essas pessoas iniciaram neste nível de depressão. As duas, tanto as pessoas IOPT quanto as pessoas que estavam nas terapias alternativas no desenvolvimento, mostraram um pequeno movimento, quase nenhum. Inclusive, parece que a gente pode notar que a IOPT, as pessoas pioraram um pouquinho. E que depois, naturalmente, depois elas começaram a abandonar este sintoma. Por que isso é fundamental para nós? É fundamental por causa deste movimento de nós sermos totalmente avessos a olhar para as nossas dores. Totalmente avessos a constatarmos como foi a nossa biografia, como foi a nossa vida. Quantas pessoas que ficam sempre comentando, mas a gente está sempre olhando para isso, para essa parte, para essa dificuldade, para essas dores. Mas existe um propósito, existe um caminho, existe um movimento, existe uma transformação que a pessoa faz em si própria. Basta que ela tenha determinação, que ela tenha o propósito. Então, a partir das 12 constelações, neste caso, eles estavam olhando para a doença. Existem muitos outros gráficos que eu não vou mostrar para respeitar a colega, mas que também não é o nosso interesse aqui, mas existem muitos outros gráficos que mostram como se comportou, sendo uma doença autoimune, os seus reagentes internos. Porque quando nós temos essas reações decorrentes desses gatilhos no nosso mundo, nós não só reagimos emocionalmente, como nós também reagimos dentro do nosso corpo. A nossa psique produz reações para dentro do corpo. Então nós teremos uma enxurrada, uma cascata, como eles dizem, de hormônios, uma cascata de movimentos, de impulsos elétricos, de sinapses que irão ativar todas as nossas células para este movimento de defesas de coisas que já não estão mais aqui. E este movimento intenso de defesa dessas situações que não são mais realidade vão exaurir o nosso organismo. E lá pelas tantas ele vai perder a noção do que é um inimigo interno que entrou, ou ele vai começar a considerar as suas próprias partes como sendo inimigas. E ele vai atacar. E essa é nada mais, nada menos do que a doença autoimune. A pessoa cria uma defesa contra situações que ela tem dentro dela mesma. E isso é incrível. Isso é incrível porque nós podemos olhar para as nossas dores e refazer estas comunicações entre as partes do nosso corpo, da nossa psique, olharmos para o mundo externo de uma forma mais acolhedora, talvez. O mundo externo é apenas o mundo externo. Nós somos um mecanismo de reatividade quando nós estamos neste alto estresse. E se nós estivermos com este mecanismo dominado, conhecido, percebido, tudo aquilo que talvez nós pudéssemos ter recebido na infância, que nós não recebemos, porque nós não tivemos alguém que nos orientasse,
nós poderemos ser muito menos reativos e termos um sistema imunológico mais forte, porque nosso eu estará mais saudável. Tudo isso se conecta na mesma coisa. E é por isso que eu convido vocês para assistirem a live da semana anterior, em que se falou muito sobre o pseudo-eu e a substituição do eu verdadeiro por este pseudo-eu. Porque tudo isso nada mais é do que figuras que a gente tenta colocar como figuras concretas. Um eu que é substituído por outro eu, mas na verdade são movimentos que acontecem dentro de nós de uma forma tão agregada, de uma forma tão orgânica, que é difícil de explicar se não for assim. Uma explicação em 3D já é mais complicada do que uma explicação em 2 planos, né? Então essa é uma tentativa de explicar. Assistam a live anterior e façam uma comparação com essa live, para vocês perceberem o que é o eu saudável. O eu saudável é esse que está dentro de si próprio. Eu sei quais são os meus limites, eu sei quais são os meus objetivos e os meus propósitos, e eu atinjo meus propósitos porque eles são reais, são verdadeiros, e eu sigo em frente, com a felicidade de que aquilo que eu tenho é aquilo que eu tenho. Eu não tenho o cérebro de Einstein, eu não tenho o cérebro do professor Rupert, eu tenho o que eu tenho com as minhas limitações, e isso está muito bem, obrigada. E eu quero te convidar todos que estão assistindo, que se não fizerem parte, que venham fazer parte dessa comunidade IOPT. Eu me senti muito bem durante esse congresso, durante esse curso de mais 3 dias que eu tive de supervisão com essa comunidade, de saber que as minhas dores também são dores de outras pessoas e que às vezes eu não esconder que eu tô mancando um pouquinho daquela perna vai fazer com que a outra pessoa me diga: ai, quem sabe tu me ajuda pra gente juntas melhorar essa nossa perna que tá mancando. Porque a gente querer curar demais as pessoas é sempre um sinal que a gente está numa estratégia de sobrevivência. E sempre a gente está querendo cuidar da mãe para que a mãe no final cuide de nós. Mas a gente saber se cuidar e poder dividir isso com as outras pessoas de uma forma natural, tranquila, é uma coisa muito boa, é uma coisa muito libertadora. Ser quem eu sou, estar aonde eu estou e ser feliz. Essa é a minha forma de hoje. Um grande beijo para todos. Muito obrigada pela presença tão carinhosa aqui, com tantas manifestações. E até a semana que vem.